permitiu que nós estarmos aqui. Se temos vidas, é porque Deus deu vida, deu fogo de vida para nós. E por isso estamos aqui. Eu e você, nesta praça, cada um com a intenção diferente. Nós estamos no Ides, a qual que está escrito na palavra de Deus. Jesus já havia morrido na cruz. Jesus já havia ressuscitado dos mortos. Jesus já havia estado com o discípulo 40 dias na festa dos 50 dias do Pentecoste. Na época, os judeus tinham a festa de 50 dias. E esse 50 dias de festa, Jesus já teve na ressurreição. Logo na ressurreição, ele voltou a Deus, mas teve 40 dias aqui, depois de ressuscitados, ele voltou para o meio dos discípulos e ali, ensinando ainda, dando as últimas instruções para os discípulos. Mas quando passou, os discípulos se foram, pregaram aquilo que Jesus tinha ensinado, e passado muito tempo, já 63 anos que Cristo tinha passado por aqui, já tinha morrido, já tinha 96 anos, de 90 a 96 anos. Todos os discípulos já tinham morrido, mas tinha um discípulo chamado João, que era os mais novos dos irmãos de Cristo, a qual ele estava pregando a palavra, e de repente, pela lei da época, que ainda existia a morte de cruz, ele foi lançado numa ilha para não pregar a palavra. Ele pregava a palavra de Cristo, dizendo que Cristo vive, ressuscitou e está no nosso meio, como hoje também nós podemos confirmar que ele está aqui, porque ele prometeu que, estando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então, nós sabemos que ele vive para sempre. Aonde estiver reunido 2 ou 3, ali ele está no meio. Não tem nada que pode esconder dos olhos de Deus, porque ele existe e ele está aqui nesta tarde, nesta praça, porque se ele não existisse, também nós não existia, porque nós foi criado por ele, o homem foi criado por ele para adorar em espírito e verdade. E João então estava pregando esta palavra, e foi abordado pela lei da época, para que ele não viesse pregar mais. E levaram ele para uma ilha, chamada Ilha de Pátimo. E ali, o próprio Jesus, que agora foi recebido no céu, está sentado à direita do Pai. De repente ele veio e revelou a João para dizer
para aqueles que estavam na liderança da igreja. E na Turquia existia 7 igrejas, a qual está escrita no Apocalipse, que é Éfeso, Esminas, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E de repente Jesus apareceu para João na linha de pátio e disse para ele, dizendo assim, ele disse para João, e João dizendo para os líderes das igrejas, ele chegou na igreja de Tiatira, João chegou na igreja de Tiatira e disse, e o anjo da igreja que estava em Tiatira, que estava em Pérgamo, o anjo da igreja escreve, isto que disse aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Disse assim, eis que sei as suas obras, e onde habitais, e onde habitam, retenho o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós sabemos que este estava escrevendo e disse para ele esse testemunho, dizendo que tinha morrido um servo de Deus, que também anunciava a palavra, a qual eles considerava o lugar dos Gólgotas, aonde tinha as cruzes, a morte de cruz, como o santuário de Satanás. Mas disse assim, mais uma pouca coisa tenho contra ti, porque tem lá o que segues a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta do Velho Testamento, do Pentateuco, dos 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia. Anuncia sobre Balaão. O rei chegou a Balaão e disse, maldiçoa este povo, porque este povo, eles têm feito as coisas do Altíssimo e não têm dado para nós a prosperidade. O rei então mandou que Balaão, sendo profeta, isse ao meio do povo e condenasse o povo. Mas Deus não deixou que ele condenasse o povo. Então, o profeta deu um conselho ao rei que misturasse os soldados israelitas com as mulheres daquela nação, que aí ele conseguia a vencer. E o conselho de Balaão era para que eles misturassem juntamente com eles, porque eles dominavam, eles começavam a prostituir, adulterar, se embriagar, e ali negava
aquilo que a Bíblia condena. Então ele pegou nesse conselho e derrubou muitos daqueles que estavam fiel à palavra de Deus, e eles começaram a negar a palavra de Deus. Então, passado esse tempo todo, veio a palavra de Deus dizendo que tinha alguma coisa contra eles, que a qual Balaque, o rei, aconselhava a Balaão, era só um tropeço diante dos filhos de Israel, a qual é o povo escolhido de Deus, a qual a palavra de Deus disse bem claro, veio para o que é seu. Jesus nasceu para salvar a sua humanidade, para salvar Israel. Mas eles estavam sendo obedientes à palavra, e logo veio esse conselho de Balaão, misturou um povo com outro povo e começaram a prostituir. E disse: para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tenho também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, os que eu aborreço. Nicolaíta era aquele que negava a palavra de Deus, a qual hoje muitos negam que Cristo vive. Muitos acham que ele morreu e ficou por isso mesmo. Mas Jesus, ele morreu, na verdade, ele morreu crucificado para derramar o sangue. Porque não tinha dinheiro no mundo inteiro que não comprasse, que poderia comprar e libertar o homem do pecado, dos laços que Satanás sempre tem plantados juntamente com a humanidade, que é o pecado de blasfêmias, o pecado da idolatria, o pecado da bebedice, da contonaria, do engano, da mentira. E disse: assim também tenho o que segue as doutrinas dos malfeitores, daqueles que acham que é dono de si mesmo, mas Deus é dono de tudo. Ele que criou o céu e a terra. E a Bíblia disse bem claro, dizendo no versículo 16 do capítulo 3 capítulo 2 de Apocalipse, dizendo: arrepende-te, pois guarda, arrepende-te e guarde a palavra, arrepende dos maus caminhos, pois quanto breve venho a ti, brevemente virá. A Bíblia disse bem claro que a nossa vida é como a flor que nasce pela manhã, ao meio-dia vem o sol e à tarde ela murcha. Assim será também a vida do homem, passa tão rápido. Nós aqui na terra estamos com a vida
uma pré-vida, uma preparação para a vida. A vida verdadeira é a vida eterna, é a vida do Espírito, é a vida do Espírito que habita em nós. Esta vida que temos aqui na terra, ela é uma pré-vida, uma preparação para a vida. E muitas vezes nós não estamos preocupados para preparar para a vida, pensando que a nossa vida é esta vida. Mas a Bíblia diz bem claro, assim como passa para Deus 1000 anos, quando passa 1000 anos para Deus, é como a noite, que anoiteceu e amanheceu. Assim também será a vida do homem, como a noite que passa tão rápido que nós não sente. Estamos tão despercebidos para Deus que nós não importamos de vivermos. Queremos viver regaladamente, parecendo que nós somos donos de tudo, mas não, nós não somos donos de tudo. Nós apenas temos um dono, e esse dono, um dia ele vai, nós vamos retornar a ele. Retornamos para Deus, para que possamos prestar conta. E Ele tem dado oportunidade para cada um de nós sempre prosperar diante dEle. A prosperidade não é ter carros, casas, sítios, fazendas, casas, porque tudo isto a terra se acaba. Nós já lembramos, um certo dia os discípulos, olhando para a cidade de Jerusalém, disse para Cristo a beleza que tinha naquela cidade, as casas bem feitas. Ele disse: não fica pedra sobre pedras que não seja derribada. Todas essas coisas vos serão destruídas, como foi logo depois de 70 anos. Jerusalém foi destruída. Também essa terra não é diferente. O que tem sobre a terra, tudo será destruído. E aquele que realmente volta ao Espírito para o Deus verdadeiro, este terá um descanso. E ali Deus dará um destino a cada um. Mas a Bíblia diz que nós temos que preparar para encontrar com o Senhor teu Deus. E ali, naquela igreja de Pérgamos, nós sabemos que eles andavam regaladamente. Diz no versículo 13: eu sei as suas obras, e onde habitais, que onde está o trono de Satanás. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Ele trabalha dia e noite para que nós possamos negar o nome do Deus Altíssimo, a qual que é sobre todo nome. Um dia Moisés perguntou: como irei eu diante de Faraó? Que eu farei? Quem me enviou
para tirar o povo da escravidão. Ele disse: eu sou o que sou. Muitas vezes nós colocamos o nome de Deus, mas o verdadeiro nome de Deus, Ele é infinito, Ele é que vê todas as coisas. Nós não conhecemos nem nós mesmos, porque nós não temos capacidade alguma de conhecer a nós mesmos. Precisamos procurar a conhecer aquele que nos criou, aquele que fez o céu e a terra. E a Bíblia Sagrada disse bem claro que nós devemos conhecer a Deus e entregar totalmente para Ele, para que possamos, naquele dia, não ficarmos envergonhados, porque, na verdade, o homem que não adora o Deus Altíssimo, este não tem parte no descanso eterno. Naquele dia, disse: vinde bendito de meu Pai, e dai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá para aqueles que não fizeram nada para Deus, não buscou a Deus, não clamou a Deus, não chamou para ficar com Ele, este disse: apartai-vos de mim, porque vos nunca conheci. Mas sabemos